Olá! Hoje vamos mergulhar na lição 71 de um curso em milagres. E essa lição nos coloca diante de uma escolha, bem, fundamental. Pensa nela como um mapa, sabe? Um mapa que mostra dois caminhos bem diferentes para a gente encontrar a paz. E o ponto aqui é que, quer a gente perceba ou não, todo mundo já está em um desses caminhos. Então hoje vamos aprender a reconhecer qual trilho estamos seguindo e, mais importante, como escolher a única que realmente nos leva a algum lugar. E essa pergunta, ela é o centro de tudo, né? Todos nós estamos buscando paz, buscando uma forma de salvação para as nossas angústias, para os nossos medos. Mas o que o curso nos mostra é que, na maior parte do tempo, a gente faz isso de um jeito meio automático, inconsciente, seguindo um roteiro que talvez nunca tenhamos parado para analisar de verdade. E é aí que entra a ideia principal. A questão não é se temos um plano ou não. A questão é qual plano estamos seguindo. A lição 71 é muito clara. Só existem duas opções. Existe o plano do ego, que é o oposto do plano de Deus, e existe o plano de Deus, que é o único que, no fim das contas, vai funcionar. Olha só, aqui a gente consegue ver os dois planos lado a lado e a diferença nossa, é gritante. De um lado, o plano do ego, que basicamente nos diz que a nossa paz depende de algo lá fora mudar, é um plano que se alimenta de guardar mágoas, de apontar o dedo. Do outro lado, plano de Deus, que é radicalmente simples. Ele nos orienta a procurar a paz no único lugar onde ela pode de fato ser encontrada, dentro. Então, vamos analisar o primeiro caminho, o plano do ego. Essa é a trilha que, convenhamos, a maioria de nós conhece muito bem, mesmo que sem querer. Ela promete um alívio, promete uma solução, mas, como a gente vai ver, ela só nos leva a mais frustração e a uma busca que parece não ter fim. Basicamente, o plano do ego se resume a uma coisa: guardar mágoas. É aquela crença sutil, mas que está sempre ali dizendo: ah, se aquela pessoa fizesse diferente, ou se aquela situação mudasse, aí sim eu teria paz. A fonte da salvação está sempre lá fora. Cada mágoa que a gente guarda é como se fosse uma declaração de que a mudança precisa acontecer em todo lugar, menos na nossa própria mente. E essa frase do curso, nossa, ela resume perfeitamente a lógica do ego. É um sistema desenhado para garantir que a busca nunca acabe. Afinal, como o próprio texto pergunta, qual a melhor forma de garantir que algo não seja encontrado do que procurar onde não está? Parece um plano insano, e é, mas a gente segue ele com uma frequência impressionante. E isso aparece no dia a dia, de formas muito concretas. Pense naquela vez em que a gente se prepara para uma conversa importante. A mente já começa a disparar, a criar 1000 cenários, imaginando o que o outro vai dizer, como a gente deveria reagir. Quando vemos, já estamos numa tensão enorme, não pelo que está acontecendo, mas pelas histórias que criamos para tentar controlar o incontrolável. Isso é o plano do ego em plena ação. E o texto original não mede palavras sobre isso. Ele chama esse sistema de insano porque, mesmo que a gente já tenha visto 1000 vezes que procurar a paz do lado de fora falhou, a ilusão continua lá. A gente pensa, mas talvez da próxima vez, com outra pessoa ou em outra situação, aí vai dar certo. Só que a própria lógica do ego já garante o fracasso. Ok, agora vamos virar a chave. Se o plano do ego é todo complicado e destinado a falhar, o plano de Deus é justamente o oposto. É uma solução simples, eficaz e que está sempre disponível para a gente. O pulo do gato é esse. O plano de Deus funciona porque ele não manda a gente sair por aí numa caça a um tesouro que nunca acaba. Ele simplesmente aponta na direção certa. A paz está dentro. E o sucesso é garantido se a gente estiver disposto a procurar apenas lá. Essa citação é muito forte, e ela fala sobre o que acontece quando a gente tenta seguir os dois planos ao mesmo tempo. E é nesse limbo que muita gente vive, tentando encontrar paz por dentro, mas ainda acreditando que o mundo lá fora precisa mudar. O resultado é um conflito interno danado, uma divisão que só leva ao desespero. É preciso escolher um caminho. E é importante entender que seguir o plano de Deus não tem nada a ver com se tornar passivo ou desistir de tudo. É sobre trocar aquela luta sem fim por uma escuta atenta. É sobre acessar aquela orientação mais quieta, aquela sabedoria interna que não precisa brigar com a realidade para encontrar descanso. Esse caminho não leva à raiva e à depressão, mas sim à liberação e à alegria. Beleza, então já entendemos a teoria dos dois caminhos. E o mais legal é que a lição não para por aí.
Ela nos dá ferramentas bem concretas para a gente colocar isso em prática. Ela nos convida a experimentar, a fazer uma escolha consciente no nosso dia a dia. Para aqueles momentos de prática mais longa, de mais introspecção, a lição sugere um exercício de pura confiança. Em vez de quebrar a cabeça tentando descobrir tudo por conta própria, a gente é convidado a fazer essas 3 perguntas simples, basicamente abrindo mão do controle e pedindo orientação. E essa imagem é brilhante, porque ela mostra exatamente qual deve ser a nossa atitude. Não se trata de ficar exigindo uma resposta imediata. O valor está no próprio ato de perguntar. É como abrir uma janela num quarto que está abafado. A gente não força o ar a entrar. A gente simplesmente cria a abertura para que ele possa fluir livremente. E além desses momentos maiores de prática, a lição propõe algo mais frequente e breve. A cada hora, por 1 minutinho, somos convidados a nos reconectar com a ideia central do dia. É como uma pequena correção de rota, bem gentil, para a gente fazer sempre que se pegar caindo de volta no plano do ego. E aqui está o lembrete para a gente usar ao longo do dia. Quando a gente se pega guardando uma mágoa ou com aquela vontade de culpar o mundo, podemos usar essa afirmação como um antídoto direto para o pensamento do ego. É uma forma de lembrar qual é o plano que realmente traz paz. E com isso a gente chega à parte final desta análise, que na verdade reforça a mensagem mais libertadora de todas. Não estamos aqui lutando para alcançar uma paz que está longe. Estamos apenas aprendendo a reconhecer a paz que já é nossa. E olha, isso aqui é algo que dá muito ânimo. Não é preciso ser perfeito na prática, não precisa acertar sempre. O simples fato de fazer os exercícios, de ter essa pequena disposição para escutar, já é o suficiente. Isso por si só já nos dá o direito à resposta, à paz. E para aqueles momentos em que o caminho parecia difícil, sabe? Quando os velhos hábitos de pensamento parecerem gritar mais alto, essa frase serve como um lembrete muito gentil. A mudança de um sistema de pensamento para o outro é totalmente possível. A gente não está nesse processo por conta própria. Existe uma ajuda disponível que não pode falhar. E para a gente fechar, fica esta pergunta no ar, para a gente levar para refletir. A lição 7.1 nos convida a uma mudança de perspectiva radical. E se toda essa nossa busca frenética por paz for justamente o que nos impede de vivê-la? E se o nosso único trabalho for parar de seguir o plano que não funciona e simplesmente permitir que o plano que não tem como falhar nos encontre?